Daniel, neste sábado é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, e sempre importante a gente reservar um tempo para pensar nas questões ambientais, onde o Brasil ele é muito rico na questão de biodiversidade. Para tratar sobre esse assunto, vou conversar com André Ferretti, gerente de economia da Fundação do Grupo Boticário e mestre também em ciências florestais. André, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala como o brasileiro hoje enxerga a questão ambiental e principalmente nesse dia tão especial, onde é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Bom, a gente tem visto que no Brasil, desde de meados dos anos 80, 90, a população tem demonstrado cada vez mais interesse por meio ambiente em geral, conservação da biodiversidade, fica atenta a questões como desmatamentos, queimadas e crimes ambientais em geral. E nas pesquisas de opinião, geralmente o brasileiro ele tem destacado bastante a importância da conservação do patrimônio natural do nosso país, que é o país com a maior biodiversidade do mundo, e tem também muita preocupação com questões super atuais, como crise hídrica, mudanças climáticas e desmatamento, queimadas. André, existe alguma situação específica que o Brasil precisa olhar com mais atenção, onde a situação está um pouco mais complicada e fugindo um pouco do controle? Sim, infelizmente, o Brasil tem, nos últimos anos, aumentado as taxas de desmatamento e o índice de queimadas observados nas áreas de vegetação nativa. O Brasil teve o pico do desmatamento ali por 2004, 2005, e de lá até uns 3, 4 anos atrás, o Brasil conseguiu reduzir drasticamente. Naquela época, em 2004, 2005, só na Amazônia havia um desmatamento de mais de 30 mil quilômetros quadrados, é uma área gigantesca, e isso foi sendo reduzido a menos de 5 mil quilômetros quadrados. E hoje esse valor voltou a subir, aí nos últimos 3 anos principalmente, e a gente já subiu, está acima da casa de 10 mil quilômetros quadrados por ano de desmatamento, assim como as queimadas, né? A gente tem visto aí nos últimos anos, nesse último ano, em 2020, ano de pandemia, a gente viu como foi grave o problema da queimada no Pantanal, também na Amazônia. Já vimos agora em 2021 que os desmatamentos na Amazônia têm crescido bastante. Então, esse é um ponto de atenção importante que a gente precisa estar atento. André, você citou o exemplo da queimada lá no Pantanal. Os primeiros que sofrem com isso são os animais, né, que habitam toda aquela localidade. Teve algum impacto de primeiro momento para o ser humano? Você falou que causa um desequilíbrio, mas os moradores, enfim, daquela localidade, o que eles sofreram com essa queimada extensiva ali no Pantanal? Sim, os moradores sofrem imediatamente, né? Tem uma série de problemas respiratórios, eles ficam submetidos àquela fumaça, à fuligem no ar, inclusive essa fuligem dessas queimadas no Pantanal e na Amazônia chegam até aos grandes centros urbanos, porque essa fumaça, essa fuligem vai para a atmosfera e é levado pelo vento. Causam também problemas sérios em relação ao patrimônio dessas famílias que ali habitam, né? O fogo acaba consumindo casas, cercas, plantações, criações de animais que são perdidas ali, e também afetam todos os seres vivos ali, como inclusive os peixes, que são super importantes na economia regional, seja a pesca esportiva, seja a pesca profissional. André, sobre a questão do meio ambiente, você citou que o Brasil é o país que tem uma grande biodiversidade. O que perde um país quando ele não pensa no meio ambiente ou quando ele tem um meio ambiente pobre, onde ele já devastou tudo que tem e precisa procurar esses recursos naturais em outros países, em outros continentes? O que perde esses locais?
Bom, esses locais acabam tendo uma redução muito grande de qualidade de vida e acabam tendo custos cada vez mais elevados para produtos, para bens de consumo em geral, também para fornecimento de água e energia. Por exemplo, a gente quando perde a capacidade dos ecossistemas de funcionar bem, a gente aumenta seriamente os riscos da população de sofrer impactos de desastres ambientais, das mudanças climáticas. Então, regiões em que o ecossistema não está bem equilibrado, não está funcionando bem, ela sofre muito mais as consequências de secas e estiagens, de enchentes e inundações, porque o ecossistema, quando ele está funcionando bem, ele consegue absorver boa parte desses problemas. Então, em regiões onde a gente tem os ecossistemas bem conservados, elas sofrem menos com a seca, e essa seca acaba prejudicando as atividades agropecuárias, o abastecimento das pessoas, o custo da água. Da mesma forma, quando a gente tem exemplos no Brasil e no mundo aí de grandes enchentes, nas regiões em que esses ecossistemas estão mais bem conservados, a própria natureza consegue absorver boa parte do excedente de água em grandes tempestades. A água é retida no solo, nas plantas, desde as folhas, os troncos, os galhos de folhas que estão no chão, sob o solo, eles também conseguem armazenar água. E quando a gente não tem essas florestas e a gente não tem essa biomassa vegetal que pode segurar um pouco desse excedente de água, além de tudo, a água acaba atingindo diretamente o solo sem a proteção das plantas e acaba compactando cada vez mais o solo e diminuindo o poder de absorção desse excedente de água. Isso é só para mostrar um dos exemplos de como essa degradação ambiental acaba gerando sérios impactos para todos. O que temos de eventos programados em celebração a essa data, o dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, principalmente aqui no Brasil, e se tem algum evento internacional muito marcante fazendo lembrança a essa data? Essa é uma data muito comemorada, infelizmente, com essa pandemia toda, muitos eventos presenciais foram inviabilizados no mundo inteiro. Então, a gente não vai ter grandes eventos por conta da necessidade de evitar aglomerações, mas as redes sociais, né, a internet está repleta de eventos, de debates na televisão, na internet. Então, é fácil procurar se as pessoas buscarem por Dia Mundial do Meio Ambiente, elas vão encontrar diversos eventos. Em termos de eventos globais, não me lembro de nenhum super evento nessa data específica, mas esse ano vão ser realizados ainda eventos importantes, tanto na Convenção da Diversidade Biológica, que foi, quanto na Convenção de Mudanças Climáticas das Nações Unidas. Essas duas convenções foram, inclusive, assinadas pelos principais países do mundo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992, na Conferência de Meio Ambiente, a Rio 92, também conhecida como Eco 92. E nesse ano, a cada ano, a Convenção do Clima se reúne, a Convenção da Diversidade Biológica se reúne a cada 2 anos, e são tomadas decisões muito importantes, como as metas que os países devem perseguir para a conservação de um clima sustentável no nosso planeta, para a nossa sociedade, e também da diversidade biológica. André, vocês fazem um acompanhamento muito de perto sobre a questão ambiental. Agora, trazendo mais aqui para o Rio Grande do Sul, o que vocês poderiam elencar sobre a questão ambiental aqui no território gaúcho? Talvez alguma situação positiva, uma situação negativa? O que você poderia antecipar? Bom, o Rio Grande do Sul, né, é uma região muito conhecida no Brasil e no mundo por um ecossistema super importante, né, um dos biomas brasileiros aí super importantes, que é o Pampa. O Pampa é um ambiente que, infelizmente, ele tem sido muito pouco protegido. São menos de 2% das áreas do Pampa estão protegidas legalmente. E é um ecossistema fundamental para a própria cultura gaúcha, para o povo do Rio Grande do Sul. Ela está muito atrelado esse ambiente com as atividades econômicas e culturais do Estado.
Então, é preciso que a gente tenha mais atenção, que a gente consiga melhorar o status de conservação desse ecossistema e fazendo isso, além de conservar atividades importantes, né, como produção agropecuária, que existe nessa região, biodiversidade e tudo mais, a gente vai estar garantindo a conservação também da cultura de um povo, que é uma marca muito forte. Quando a gente lembra do Rio Grande do Sul, não tem como não pensar no Pampa, não tem como não lembrar de atividades pecuárias, por exemplo, que são super importantes e existem há séculos nessa região. E é sempre importante a gente lembrar que o meio ambiente equilibrado ele é essencial para a nossa qualidade de vida. A gente agora está sofrendo consequências de uma pandemia global que também tem a ver com o uso inadequado dos recursos naturais, né? Muitas dessas doenças acabam vindo de degradação que o ser humano faz nos ecossistemas. Às vezes são doenças que estão lá em algumas espécies que são caçadas e também servem de alimento indevidamente para as pessoas. Então, é muito importante que a gente não casse animais, não compre animais nativos que foram retirados ilegalmente do seu ambiente e que a gente aproveite a natureza para o nosso lazer. A gente tem grandes oportunidades de lazer e de geração de renda com o meio ambiente equilibrado. E saindo dessa pandemia, acho que as pessoas vão estar cada vez mais com vontade de ir em áreas naturais depois de ficar tanto tempo em casa e certamente o turismo de natureza é uma atividade que pode ajudar bastante a gente se reconectar com a natureza e a gente quebrar um pouco esse período de tanto isolamento, quando a gente tiver a oportunidade de aproveitar mais as áreas naturais, sejam as praças, os parques, as praias, as trilhas e todas essas opções de lazer ligado à natureza. Ok, Daniel, conversamos com André Ferretti, gerente de economia da Fundação do Grupo Boticário e também mestre em ciências florestais. Sempre importante, Daniel, amanhã, dia 5 de junho, neste sábado, o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente deixa o apelo também para os telespectadores entrarem nesse grupo de conscientização com as questões ambientais. Eu volto com você.